Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Claro, mérito meu também, que depois corri atrás, mas foi ali o empurrãozinho que me fez caminhar. E dá, gente. Agora sim, procurar no lugar certo, porque procurar em lugar errado vai encontrar coisa errada. O sentimento é de realização e de muita felicidade por ter dado esse voto de confiança. Dê você também esse voto de confiança, eu tenho certeza que você não vai se arrepender e a sua aprovação vai vir, assim como a minha veio. E agora, com os recém-cumpridos 22 anos, consegui ser aprovado na Polícia Rodoviária Federal. E só tenho a agradecer a toda a equipe do Objetivo. Com certeza que se você não tiver um caminho certo para seguir, você fica meio perdido. Eu não tinha nenhuma experiência sobre concurso público a respeito. Eu não sabia realmente, assim, de basicamente nada. E o Objetivo me deu esse direcionamento. O senhor me apresentou o guia de consulta rápida, que, cara, aquilo foi genial. Hoje em dia eu só estudo com guia de consulta rápida. Comecei do zero, pô. Eu comecei a estudar português sem saber o que era um verbo, sabia o que era pronome, não sabia o que era preposição, não sabia nada disso. Hoje eu sei as preposições decoradas, pô. Fala, concurseiro imparável, professor Rafael Cardoso aqui na área, e a gente vai dar continuidade ao nosso estudo de raciocínio lógico. E nessa aula 2, a gente vai estudar o quê? Tipos de proposições e conectivos lógicos, tá? Ah, professor, eu nem sabia que tinha tipos de proposições. Ah, meu amigo, claro que tem tipos de proposições. Tem a proposição simples e tem a proposição composta. E também a gente vai estudar aqui os conectivos lógicos. Que é isso? É os conectivos que juntam proposições simples e fazem a composta, tá? Então, ó, se liga que a partir de agora eu vou trazer para ti os conceitos do que é uma proposição simples, ó. Proposição simples. O que é uma proposição simples? Proposição simples, meu amigo, é o seguinte, ó. Ela só tem um verbo principal. Por que o senhor fala, professor, de um verbo principal? Porque eu posso ter mais de um verbo numa frase. Ó, o William trabalha e... e eu já estou botando duas proposições, né? O William... Não, vou dar um exemplo que eu dei na aula anterior. Ó, Rafael estuda assuntos que levarão a ser aprovado no concurso público. Eu tenho um verbo levar e tenho um verbo estudar. Mas qual é o principal? O principal é estudar. Então você vai ter que saber identificar qual é o verbo principal. Eu posso ter uma frase enorme, mas ser uma proposição simples. Então qual é a característica da proposição simples? Ela tem só um verbo principal. E qual mais característica que vai ajudar a gente a identificar? Ó, ela também não tem conectivo, tá? Não tem conectivo. Não tem conectivo. E ela não pode ser dividida. Ser dividida. Não pode ser dividida. Como assim? Nessa frase que eu disse, ó. Ela não tem conectivo. A gente vai estudar daqui a pouquinho quais são os 5 conectivos que nós temos. Mas, ó, não pode ser dividida. Divide essa frase que eu falei agora. Rafael estuda assuntos que levarão a ser aprovado num concurso. Divide. Ah, já sei. Levarão para ser aprovado no concurso.
e estuda. É uma frase. Não, é uma frase só. Se tu dividir, ela perde o sentido, tá? Então ela não pode ser dividida. Aí remete ao nomezinho, ó, que leva, ó, proposição simples ou atômica. Simples ou atômica. Atômica você leva ao pé da letra mesmo. Átomo. Átomo é indivisível. Então, se você não lembra daquelas aulinhas lá, né, de química do ensino médio, átomo, ele não pode ser dividido. Ou seja, proposição simples ou atômica. Tem um verbo principal, não tem conectivo e não pode ser dividida. Proposição composta, professor. Ó, a proposição composta ou molecular, outro nome que eu posso dar para ela. Por que essa mostração aqui, professor? Essa mostração de química agora, molécula, átomo, proposição composta vai ser uma junção de vários, o quê? Vários átomos, moléculas, ou seja, ela pode ser dividida. Só isso. Então, ó, é o que vai diferenciar de uma proposição simples e uma composta. Ó, ela tem, ó, mais de um verbo principal. Ela tem, ó, tem conectivos lógicos. Tem conectivos lógicos. E ela pode ser dividida. Ou seja, ó, Rafael estuda e o William trabalha. E eu posso separar? Posso. Rafael estuda, o William trabalha. Duas proposições, duas moléculas, tá? De um átomo, que é a proposição, tá? Então se liga. Só tô dando esses exemplos para você se apegar a esse nome, porque pode vir esse nome na sua prova e você, eita, que porra é essa? Átomo, proposição simples. Molecular, proposição composta. As características principais que diferenciam uma proposição simples e uma composta. Mas, para isso aqui fazer sentido, você vai ter que estudar comigo os conectivos lógicos, que são 5, tá? Então, ó, você vai ter 5 conectivos lógicos que vai fazer a junção dessas proposições simples. Eu acabei de falar aqui para ti. Qual? O i, tá? Então, ó, você vai ter o i, o ou, o se então, o se somente se e o ou. 5 conectivos lógicos. Professor, resume para mim e faz um mapinha mental? Claro, é isso que eu vou trazer para ti agora. Ó, o que você precisa saber? O símbolo, o nome do conectivo e o próprio conectivo, tá? A letra, né? Então, ó, eu vou ter conectivo I. Ele, qual é o símbolo dele? O símbolo dele, ó. Um acentozinho aqui, ó. Tá? Ou um Vzinho. Tá? Cabeça para baixo. Esse é o nome dele, o I. O símbolo dele e o nome. Conjunção. A princípio, é só isso que a gente precisa saber. Depois a gente vai aprender a juntar e entender valores lógicos e por aí vai. Então, ó, preciso saber do símbolo? Preciso. Preciso saber da letra? Preciso. Preciso saber do meu nome? Preciso. Por quê? Em algumas questões, ele pode pedir o que é uma conjunção. Em algumas questões, ele pode usar só o símbolo, porque aí ele vai usar só letras. Em algumas questões, ele vai estar assim, só escrito mesmo, na linguagem de português. Então, você precisa saber as 3 formas desse conectivo lógico. Qual é o próximo conectivo lógico que eu tenho? Eu vou ter o ou. Qual é o símbolo dele? Vzinho. E o nome dele?
disjunção. Ó, eu vou colocar entre parênteses aqui, ó, que algumas provas podem trazer para tu assim, ó. Inclusiva. Algumas provas podem trazer isso, ó. Disjunção inclusiva. Nada a ver, mas só para poder encher linguiça, tá? Algumas provas traz aí e alguns alunos que estão iniciando têm mais dificuldade nisso. Qual é o próximo conectivo lógico? Ó, é o se, então. Qual é o símbolo dele? Uma setinha. Qual é o nome dele? Condicional. Ou pode ser também chamado de implicação. Condicional ou implicação, tá? Qual é o próximo símbolo que eu tenho? Ó, se e somente se. Símbolo dele, setinha para os dois lados. Nome, bicondicional. E o próximo símbolo seria o ou. Qual é o símbolo dele? Um Vzinho com um tracinho embaixo. E qual é o nome dele? Disjunção exclusiva. Por isso que algumas bancas trazem esse nome aqui, ó, para disjunção, que é só o ou. Então, ó, ou, disjunção exclusiva. Vem de excluir mesmo, tá? A gente vai tratar tudo isso, cada tópico no seu devido lugar, tá? Então, ó, o que mais a gente precisa trabalhar para poder trabalhar nesse assunto? Ó, se liga. Eu vou dar um exemplo de cada um. Conectivo E. Vamos lá, pelo material, ó. Edson vai à praia e Virgílio vai estudar. Eu estou usando o meu... Isso aqui aparece na tela? Não, né? Não dá certo não, né? Então tá certo, que eu ia riscando por aqui. Aí beleza. Ó, mas tá com o material aí do seu curso. Tá aí do lado o material. Aí você vai acompanhando comigo, tá? Edson vai à praia e Virgílio vai estudar. Ou seja, eu tenho um conectivo E e eu tenho uma fórmula de trabalhar com ele, ó, P e Q. Eu posso tratar com duas proposições simples, P e Q. Quais são os sinônimos que eu posso trabalhar com I? Ó, o mas, o porém e o nem. O nem é o I mais, tá? Quer dizer, o nem é I não. I não. Eu posso dizer assim, ó, Rafael estuda e trabalha. Mas eu posso dizer, Rafael estuda nem trabalha. Seria o quê? E não trabalha, tá? Mais ou menos isso. Só para você ligar. Se ligar. 2. O conectivo ou. Tem um exemplo aí no teu material. Rafael estuda ou trabalha. Estou utilizando ou e tem a formulazinha lógica dele, ó. P ou Q. Com um Vzinho. 3. Se então, chamado de condicional ou implicação. Sinônimos. Portanto, quando, como ou pois. Ou seja, eu tenho esses símbolos. Isso a gente trabalha mais em exercícios, tá? É muito mais produtivo do que eu trazer aqui para ti e ficar escrevendo isso no quadro. Ah, quando chove, então molha tudo. Ah, não sei o que, pois. Se eu ficar dando esses exemplos, tá? Parece que eu vou estar enchendo linguiça tua. E isso você não vai aprender com esses meus exemplos. Você vai entender o que eu estou falando aqui na prática. Então a gente vai resolver exercícios para poder compreender esses assuntos, tá? Então, ó, conectivo se então, condicional, implicação, sinônimos, portanto, quando, como. Cuidado com o pois. Quando vem o pois, é um condicional invertido. Isso aqui eu vou dar um exemplo. Aqui, ó.
Ó, quando vier, eu já vou substituir aqui, ó. Ó, P. Se vier assim, ó, P, uma frase qualquer. Pois que. Uma frase qualquer, que eu denominei P, e uma frase qualquer, que eu denominei que. Só que eu utilizei o pois como sinônimo do se então, tá? Quando vem o pois, cuidado, ele é invertido. Vertido. Na verdade, essa frase quer dizer isso aqui, ó. Que, se então, P. Então, cuidado, tá? Por quê? A gente vai ter que denominar alguns nomes para essa condicional. É o conectivo que mais cai em prova. Então, ó, quais são os nomes que a gente vai ter para esse condicional? Por exemplo, eu vou ter, ó, chamado de antecedente, consequente, tá? O que mais, professor? Ó, isso aqui, ó, é o que a galera mais confunde, ó. Suficiente. Vou botar aqui, ó, o antecedente, abreviado, e o consequente. Agora, ó, o suficiente e o necessário. Suficiente e necessário. Cara, muita gente se confunde com o suficiente e necessário. Tu vai entender bem quando a gente começar a trabalhar a tabela verdade. Porque aí eu vou entrar na tua mente e te fazer isso fazer sentido. Como assim, professor? Porque isso aqui tem uma lógica por trás, tá? Então, se eu disser aqui, ó, se eu soltar, então vai cair. Para cair, que seria próximo a consequente, né? Para cair, é suficiente que o quê? Que eu solte. Então, ó, essa primeira proposição, esse antecedente, ele é suficiente para acontecer o quê? O consequente, ou seja, é necessário. Você tem dúvida que se eu soltar, isso aqui vai cair? Não. Se eu soltar, ó, é suficiente. E cair é necessário, vai acontecer. Beleza? Então, ó, suficiente, necessário, tá? Suficiente, necessário. Só adiantando um tópicozinho, ó. Por isso que se eu disser assim, ó, se eu soltar, então vai cair. Se eu disser, ó, soltei e não caiu, é praticamente impossível, né? Soltei e não caiu, é praticamente impossível. Por isso que é a negação do sim então. Então, ó, quando a gente trabalhar a tabela verdade, eu vou fazer tudo isso fazer sentido para ti. Mas, por enquanto, tu só precisa saber essas nomenclaturas. Antecedente, consequente, suficiente, necessário, tá? Beleza? Dúvidas? Crises? Estão comigo? O que mais, professor? Eu vou ter o se somente se, que é o bicondicional ou biimplicação. Ó, tem um exemplo no teu material, ó. Edson passará na PMCE se e somente se estudar. Ó, P, se somente que, tá a fórmula lógica dele aí. E o conectivo ou, chamado de disjunção exclusiva, que a gente já trabalhou aí, ó. Exemplo, ou Paula come ou dorme. Não tem como fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Por isso que tem a ideia de exclusividade, excluir, tá? E o símbolozinho, a fórmula lógica aí, ó. Ou P ou que. Beleza? Dúvidas? Crises? Estão comigo? Vamos chamar agora pra gente a nossa primeira questão e eu vou te mostrar como isso pode ser cobrado em prova, tá? Eu acho que eu cliquei no lugar errado, mas vai abrir agora, né? Abriu. Só que tá... Vamos embora. Partiu. Primeira questão na tela e vamos ver como esse tipo de assunto pode ser cobrado na prova. Proposições compostas necessariamente contêm pelo menos um conectivo lógico. A gente viu isso aqui na aula. Sobre o conectivo lógico E, ó, sobre o conectivo lógico E, assinale a alternativa que apresenta a afirmação correta. Letra A. Trata-se de uma proposição conjuntiva? Sim. Representada simbolicamente por o Vzinho aqui. Errado. Letra B. Trata-se de uma proposição conjuntiva? Sim, ela é uma conjunção. Representada simbolicamente por... Perfeito. Gabarito da minha primeira questão. Letra
A. Segunda questão na tela. Na proposição composta ou lógica é fácil, ou João não gosta de lógica, temos um sentido de... Ó, qual é o símbolo utilizado aqui? Ou. Temos um sentido de disjunção exclusiva. Gabarito letra B, foi o que a gente trabalhou em aula. Tudo questão de prova, tá? Não inventei nada aqui. Então, se tá aqui é porque cai em prova. Terceira questão na tela. Considerando a proposição, Fernando estuda e não passa no concurso, nesta proposição, o conectivo é uma... Ó, que conectivo é esse que a gente está utilizando? O I. Então, ele é uma conjunção. Gabarito letra A. Dúvidas? Crises? Estão comigo? Quarta questão na sua tela. Considere as seguintes proposições. P. João estudou para a prova. Q. O concurso foi fácil. A escrita, você tem que aprender como é a fórmula lógica, e como é a escrita da proposição da forma será. Ó, fórmula lógica é um se então. Como é que eu leio essa fórmula lógica? Se P, então Q. Mas como é que eu vou ver a escrita? Ó? Se P, então Q. João estudou para a prova. Se João estudou para a prova, então o concurso foi fácil. Gabarito letra B. Isso aqui é só reconhecimento, tá? Das fórmulas lógicas para saber se a gente entendeu como é que funciona essa fórmula lógica e como é que escreve. Aprendendo isso aqui, cara, já é metade do caminho andado. Por quê? Porque aqui você vai entender como se escreve, como é que é a formulazinha lógica, P, saber que pode substituir uma frase por uma letra. Então essa parte de reconhecimento é muito importante para a gente evoluir. Então às vezes o cara vai logo lá para a tabela verdade e esquece de reconhecer as proposições, esquece de entender o que é uma proposição e aí vai levar rasteira mais para frente, tá? Esse assunto aqui pode parecer fácil, mas é necessário, beleza? Dúvidas, crises, estão comigo? Quarta questão respondida. Vamos para a quinta questão na tua tela. O conectivo lógico conjunção, utilizado na proposição composta, o número 5 é ímpar e o número 8 é cubo perfeito, é indicado pelo símbolo. Ele só quer saber o símbolo do quê? Ó? O conectivo lógico conjunção. Qual é o símbolo do conjunção? Letra A. Então, ó, cai em prova, professor? Claro. Ou você acha que eu estou inventando? Sexta questão na tela. P. Nascer filhos gêmeos. Q. Nascer um filho único. R. Uma gestante vai ao hospital. S. Se R, então P ou Q. É muito importante você saber, ó, a fórmula lógica. Ó, o R, ó, é essa frase. O P é essa frase. O Q é essa frase, tá? Então, ó, você tem que saber como é que lê tudo isso. É muito importante para a gente evoluir na disciplina. Então, ó, considerando as proposições acima e sabendo que não P é a negação de P, o item, a proposição S é uma proposição composta. Perfeito. Gabarito da minha questão. 7 na tela. A e B são proposições verdadeiras. C é uma proposição falsa. O símbolozinho aí, ó, chapeuzinho, é um conectivo de conjunção. Ele está explicando tudo que a gente já viu. Ó. Não há simboliza a negação da proposição A. Considerando as informações acima, julga o item. Não há é uma proposição falsa. Certo. É só isso. É tão fácil que a gente fica com medo de clicar, né? Mas é isso aí mesmo. Oitava e última questão do bloco desta aula.
Acerca da compreensão das estruturas lógicas, julgue o item. Suponha-se que 2 times de voleibol disputem uma partida em que não haja possibilidade de empate. Ou vence um ou vence outro. Que ideia é essa aqui, ó? Ou. Exclusividade, ó. Ou um vence ou outro, tá? Nesse caso, é correto afirmar que o conectivo lógico associado à regra desse jogo, vencer um time ou vencer o outro time, é uma disjunção exclusiva ou inclusiva? Ela é exclusiva e não inclusiva, tá? Então, você poderia errar aí se lesse rápido, beleza? Então, ó, meu irmão, a gente trabalhou aqui, ó, os conectivos lógicos e os tipos de proposições. Espero ter te ajudado a compreender como trabalhar com essas proposições, tá? Então, ó, beijo no coração e até a próxima. Uma super aula que eu sei que você está acompanhando. É isso, a nossa tribo te entrega sempre aulas gratuitas para você. Todos os dias, nos 3 turnos, você tem aula para vários concursos públicos. Eu quero que você continue aproveitando essa aula, porque realmente ela foi feita para você. E olha, não esqueça, nós temos a assinatura completa e limitada 2.0, onde você tem acesso a essa aula desse professor e, claro, a qualquer professor da nossa plataforma. Lá dentro, você tem acesso a mentorias comigo, onde eu te ensino a estudar para concurso e todos os professores te acompanham durante o teu percurso de preparação. Além de várias videoaulas de todos os concursos públicos, PDFs com tabelas, imagens e gráficos, guias rápidos de consulta, flashcards, simulados, subindo todo domingo na sua plataforma. Você precisa ser acompanhado na condução da sua preparação para você subir o nível. E é por isso que eu estou te convidando para a mais incrível plataforma em formato de assinatura do Brasil para sua preparação. Não perca tempo! Se esse vídeo está aparecendo para você, é porque você realmente precisa dar um passo significativo para sua mudança de vida. Assine agora a assinatura ilimitada 2.0 da Tribo e saia na frente da concorrência. Vem pra Tribo!